capítulo de número 18. Enquanto os irmãos procuram, eu quero expressar minha gratidão primeiramente a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede, ministrar a sua palavra, estar aqui com os irmãos mais uma vez, é um privilégio da parte de Deus. Quero também agradecer meu amigo, irmão Victor, que Deus abençoe sua vida pelo convite, a sua esposa. Deus abençoe o pastor dessa igreja, a sua esposa, cada irmão, cada irmã que compõe este ministério. E também agradeço a companhia da minha esposa, que por onde eu passo eu digo que é uma bênção de Deus na minha vida. É uma base ministerial. Quantos irmãos acharam o texto? Pode confirmar com amém? Amém. Jeremias capítulo 18, do versículo de número 1 ao 6, estarei lendo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. A única coisa que eu peço é que aqueles que puderem, é claro, por gentileza, manter a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, não é nada oculto ou escondido que nós estamos diante de um texto que é clássico na Bíblia Sagrada. Todos aqui que me ouvem, ou a maioria, já tiveram algum contato com esse texto, através de algum louvor, através de alguma ministração, já teve o contato com esse texto, Jeremias capítulo 18. E a mensagem a qual nós entendemos sobre Jeremias 18 de forma rápida é sobre o oleiro que pega barro, faz o vaso se quebra e o oleiro faz dele um novo vaso. Essa é a mensagem a qual nós entendemos quando lemos de forma rápida. Só que um defeito que nós, cristãos, cometemos é de apenas ler a Bíblia, quando na verdade a Bíblia não foi feita para ser lida. Calma, eu sei que você se assustou, mas eu vou explicar. A Bíblia ela não foi feita apenas para ser lida. Ela foi feita para ser examinada, estudada, para entender a revelação que está por detrás da letra. Quando eu apenas leio a Bíblia, eu me limito àquilo que Deus tem para falar comigo através do texto, sendo que Deus ele tem muito mais para falar comigo e com você. E quando nós estudamos a profundo o capítulo 18 do profeta Jeremias, nós podemos da parte de Deus extrair grandes e valiosas lições de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu quero nos próximos minutos, pela graça de Deus, trazer aos irmãos alguns pontos, lições sobre este capítulo a qual Deus tem para falar conosco. E eu tenho a total convicção que se você prestar atenção nessa palavra que está sendo ministrada nessa noite, você vai sair desta noite voltando para a sua casa dizendo: Deus falou comigo na palavra. Em primeiro lugar, sobre o capítulo 18 de Jeremias, que nós precisamos entender, é que o capítulo 18 de Jeremias trata-se de uma carta. Jeremias 18 trata-se de uma carta. E quando nós falamos de uma carta, a carta ela é composta de pelo menos 4 componentes principais. Uma carta é composta de 4 pilares fundamentais. Primeiro, um remetente. Toda carta tem um remetente. O autor da carta, o autor do conteúdo que está na carta. Segundo componente de uma carta é o conteúdo. Toda carta tem um conteúdo. Ninguém manda uma mensagem em branco.
Ninguém envia uma carta sem nada nela está escrito. Então, o segundo componente de uma carta é o seu conteúdo. O terceiro componente de uma carta é o destinatário. Toda carta tem para quem vai ser enviada. O quarto componente principal de uma carta é o entregador da carta, aquele que vai enviar a carta. Então, a carta ela é composta por 4 componentes: remetente, conteúdo, destinatário e o entregador. E quando nós olhamos para Jeremias capítulo 18 e falamos que Jeremias capítulo 18 é uma carta, neste capítulo nós encontramos estes 4 componentes. O remetente da carta, em Jeremias capítulo 18, é o próprio Deus. Deus é o autor da carta, em Jeremias capítulo de número 18. Capítulo 18 tem conteúdo? Tem. Qual é o conteúdo da carta em Jeremias 18? O arrependimento do povo. É um convite de Deus para o povo ao arrependimento. É a carta onde Deus vai estar demonstrando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor pelo seu povo. Terceiro, quem é o destinatário dessa carta em Jeremias 18? O próprio povo de Deus. E quem é o entregador desta carta? O profeta Jeremias. Então Jeremias 18 é uma carta composta pelos 4 pilares fundamentais de qualquer carta. E eu preciso muito da sua atenção, porque nós ainda vamos chegar na onde Deus ele quer nos levar nessa noite. Então, por favor, preste mais atenção ainda. E todo aquele que envia uma carta, ele tem a expectativa de uma resposta. Todo mundo aqui que já enviou uma carta ou envia uma mensagem tem uma expectativa de receber uma resposta. Ninguém envia uma carta, uma mensagem sem esperar uma resposta, sem ficar na expectativa de algo a ser respondido. E segundo ponto, todos nós esperamos sempre uma resposta positiva. Nenhum de nós esperamos respostas negativas de ninguém. Se nós soubéssemos de algumas respostas negativas que nós iria receber, nem perguntar nós iria perguntar, nem falar nós iria falarmos, porque nós sempre queremos respostas positivas. Então, todo aquele que envia uma carta, ele tem a expectativa de receber uma resposta. Só que no caso da carta em Jeremias capítulo 18, sendo Deus o autor da carta, Deus ele não fica na expectativa de uma resposta. Deus, ele não fica na expectativa. O que será que o povo vai responder? Como será que o povo vai reagir diante da carta que eu vou enviar? Nós ficamos na expectativa, mas nosso Deus, ele não tem expectativa de qual resposta vai dar para a sua carta. Porque o nosso Deus, ele é onisciente. O nosso Deus, antes mesmo dele chamar o profeta Jeremias, eu tenho uma carta para enviar para o meu povo. Deus ele já sabia qual seria a reação do povo diante da sua carta. Deus, antes mesmo dele falar a carta, ele já sabia como o seu povo iria reagir diante da carta. Versículo 18, nós vemos qual é a reação do povo. O povo rejeita o profeta e rejeita também a carta que Deus envia. O povo vai virar as costas para a mensagem que Deus vai entregar para eles. O povo vai rejeitar a carta da graça. O povo vai rejeitar a carta da misericórdia que Deus está enviando para eles. E mesmo Deus sabendo que o povo iria rejeitar a sua carta, mesmo Deus sabendo que o povo iria ter uma resposta negativa diante da sua carta, Deus ainda fala com o seu povo. Mesmo o povo rejeitando aquilo que Deus iria falar com eles, Deus ainda fala com o seu povo, porque Deus ele está mostrando a sua independência do ser humano. Deus ele não precisa que eu venha dar ouvido para ele falar. Deus não precisa que ninguém venha dar ouvido para ele falar. Eu dando ouvido ou não, Deus ele fala. O ser humano querendo dar ouvido ou não, Deus ele continua falando quando ele quer, do jeito que ele quer, porque a palavra é dele, e ele fala quando ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Glória a Deus.
No mundo que nós vivemos, infelizmente, muitos movimentos, partidos querem calar a voz de Deus, querem silenciar a voz de Deus. Muitos levantaram na história para tentar calar a voz de Deus, só que todos que levantaram caíram, porque o nosso Jesus já deixou escrito: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra, aquilo que eu falo, ele permanece de pé. O que o diabo fala, pode o inferno falar, mas a palavra dele ainda continua de pé na minha e na tua vida. Eu não sei o que o diabo tem falado a teu respeito, eu não sei o que o diabo tem falado contra a tua casa, contra essa igreja, contra esse ministério, contra o pastor dessa igreja, mas diabo, eu sei, tudo vai cair por terra, porque a palavra dele ainda continua de pé na minha e na tua vida. Oh, Calamaia, Súria, se você pode falar para esse crente que está do seu lado, a palavra dele ainda está de pé. Não sei o que o diabo tem falado, mas a palavra de Deus sobre a tua casa, teu casamento, teu trabalho, esta igreja ainda está de pé. Glória a Deus, aleluia. A palavra dele continua de pé. Independente do que falam, Deus, ele continua falando e nada impede a sua voz. Entendendo isso, podemos entrar no texto. E o texto ele inicia falando: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. O texto vai nos dar a seguinte informação: que é Deus que vai iniciar o diálogo com o profeta. Não é o profeta que vai ir até, não é o profeta que vai ir até Deus. É Deus que vai ir até o profeta. Não é o profeta que vai chamar Deus, mas é Deus que vai chamar Jeremias. E quando nós entendemos o contexto que esse texto ele está inserido, nós entendemos com mais perfeição o que o versículo de número 1 está querendo nos dizer. Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 18, no capítulo de número 17, versículo de número 15, do livro de Jeremias, nós vamos entender que Jeremias ele vai estar passando por algo em seu ministério que nenhum de nós gostaríamos de passar. Jeremias ele vai estar enfrentando em seu ministério algo a qual nenhum de nós esperamos ou gostaríamos de enfrentar em nossas vidas. Eu sei que você está se perguntando, mas o que é que o profeta Jeremias ele estava passando? Jeremias ele estava passando por um grande descrédito em seu ministério. Jeremias ele estava passando por um grande descrédito da parte de Deus em relação à sua chamada. Isso que é interessante, o povo de Deus, os seus irmãos, não acreditavam em seu ministério. Quem deveria abraçar a Jeremias está se afastando de Jeremias. Quem deveria liberar uma palavra de ânimo ao profeta está lançando palavras que estão desanimando, entristecendo ao profeta. Então Jeremias ele vai estar passando por um grande descrédito. Ninguém dá crédito, ninguém dá valor ao profeta Jeremias. Ninguém está ali apoiando Jeremias, dizendo: vai Jeremias, prega, profetiza, nós estamos intercedendo por você, nós estamos do seu lado. Não, muito pelo contrário, Jeremias ele está só. Jeremias ele vai estar se sentindo só, abandonado, afastado de todos, ninguém dá apoio, ninguém ajuda. E dentro de todo esse cenário que Jeremias está passando, o capítulo 18, versículo 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Eu vou repetir porque tem gente que pegou. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Enquanto todo mundo na terra estava rejeitando a voz do profeta, enquanto todo mundo na terra estava rejeitando o profeta Jeremias, não dava crédito, não dava apoio, não ajudava o profeta, Deus lá dos céus veio falar com o profeta. Enquanto todo mundo desacreditava no ministério do profeta Jeremias, Deus vem ao encontro do profeta para falar com o profeta, dizendo: ei Jeremias, aí na terra pode ninguém dar apoio ao teu ministério, aí na terra pode ninguém acreditar no teu ministério, aí na terra pode ninguém apoiar aquilo que eu entreguei em tuas mãos, mas tenha certeza de algo: eu, Senhor, que te chamei, eu, Senhor, que te separei, eu acredito no teu ministério, Jeremias. Pode ninguém aí na terra, Jeremias, estender a mão para te ajudar na oração, mas eu, Senhor, que te
te chamei lá do ventre da tua mãe. Eu te sustento, eu te seguro com a minha mão. Eu não te abandono e não te deixo só. Oh glória, tem gente que entrou aqui nessa noite, está se sentindo no mesmo cenário do profeta, abandonado, pensando em parar, desistir. Não vale a pena insistir no ministério. Para que pregar? Para que ir na igreja? Por que se esforçar tanto? É o que o diabo tem soprado no teu ouvido. Só que Deus, ele fala através da sua palavra aqui nessa noite. Não para, não desista por causa do que o homem está falando, porque quem te chamou fui eu, quem te separou fui eu, quem morreu na cruz do Calvário ressuscitou fui eu. Eu que te chamei. Aleluia. Então por que parar em meio a vozes humanas? Se Deus te chamou, por que desanimar por causa do que os outros estão falando? Você não depende dos outros, você depende daquele que te chamou. E entenda algo, da mesma forma que Deus, ele te chamou, ele também te sustenta. Aleluia. Então quando olhamos para o versículo de número 1 e vemos que Deus vem falar com o profeta, depois de um grande cenário de descrédito, nós vemos qual é o valor que Deus, ele dá àquele que ele chama. Ele não deixa só. Deus não é irresponsável. Dá a chamada, se vira. Não, durante toda a trajetória ele está conosco. E eu preciso me adiantar por conta do horário. O versículo de número 4 vai nos dizer: e o vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus então chama o profeta: ei Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Tenho algo para falar contigo, Jeremias. Jeremias desce, e ele ainda não ouve aquilo que Deus tem para falar com ele. Deus primeiro mostra o cenário para o profeta, para depois Deus falar com o profeta. E a visão que Jeremias tem é de um oleiro que vai pegar o barro, e desse barro o oleiro vai fazer um vaso. E mais à frente, no versículo de número 6, Deus, ele dá a interpretação da visão. Deus dá a visão e também dá a interpretação da visão. E Deus vai dizer: olha Jeremias, este oleiro sou eu. Esse barro que o oleiro ele faz e torna-se um vaso é toda a casa de Israel, é todo o meu povo. E trazendo para os nossos dias, tratando-se que o barro é o povo de Deus e nós somos o povo de Deus. Então quando olhamos para o barro, para o vaso do versículo de número 4, Deus, ele está falando a respeito de mim, e Deus, ele também está falando a respeito de você. E quando nós falamos do barro comparando a nós, quando nós falamos do vaso trazendo como comparação a nós, alguns pontos importantes é necessário nós entendermos sobre o vaso. Qual é o seu material, como é feito e para o que o vaso também é feito. E quando nós olhamos para o versículo de número 4, nós conseguimos entender qual é o material que o vaso é feito. Versículo 4, você que está com a Bíblia aberta: e o vaso que ele fazia de barro. Então qual era o material do vaso? Barro. Então o material do vaso, qual o oleiro está trabalhando, é de barro. E o que é o barro? A mistura de água com terra. O que é o barro? Algo a qual é desprezível diante de muitos. Nenhum de nós gostamos de manter contato com barro. Um pouquinho que você suja a sua mão, já corre para a torneira e vai lavar. Um pouquinho que você suja, você já lava. Por quê? Porque na maioria das vezes o barro tem um mau cheiro. O barro, então, ele traz a imagem de ser desprezível. E comparando o barro, o vaso de barro, no versículo de número 4, conosco, assim éramos nós também, sem Deus, desprezível, sem aparência, nada atraente em nós. Só que aí daí o versículo de número 4 diz que o barro a qual todo mundo despreza, o oleiro que é Deus se envolve. O oleiro que é Deus pega o barro que é desprezível
desprezível e começa a trabalhar no barro desprezível e vai tornar um vaso em suas mãos. Isso é muito lindo, isso é a graça, isso é a misericórdia de Deus. Nós mesmos sendo barros desprezíveis diante de todos, o oleiro que é Deus olhou lá dos altos céus para nós e disse: eu vou me envolver com eles. Mas ninguém quer, é desprezível, não tem aparência, mas eu quero me envolver com eles. Eu vou descer, vou me envolver com eles e vou fazer deles um vaso em minhas mãos. Então entendi isso, nós não somos vasos, somos barro, é Ele que nos fez vasos. Então toda vez que alguém quiser empinar o nariz e dizer: eu sou vaso, eu prego, eu canto, lembre-se, você é barro, é Ele que nos fez vaso. É Ele que nos fez vaso com suas mãos. Glória a Deus, Tu és santo, Jesus, aleluia. E como que o vaso era feito? O texto ele diz que fazia sobre a roda. Então o oleiro ele pisava, e enquanto ele pisava, a roda então girava. Na medida que o oleiro ele ia pisando, a roda então ia girando. E o barro era colocado sobre a roda. E quando o oleiro pisava, a roda girava. E o barro que estava sobre a roda girava também na mesma medida. E com as mãos, o oleiro ia dando forma ao vaso. Ele pisava, girava, o barro girava. E com as mãos, o oleiro ia dando forma para aquele barro se tornar um vaso. Só que há um detalhe: no barro sempre há pequenas pedrinhas. No barro sempre há algumas pedrinhas. E essas pequenas pedrinhas, na medida que o oleiro vai se envolvendo com o barro, girando o barro, vai ferindo a mão do oleiro. E quando vai ferindo a mão do oleiro, sangue da mão do oleiro também começa a escorrer. Então, quando o oleiro está trabalhando no barro, movimentando o barro, as pedrinhas vai ferindo a sua mão e sangue começa a escorrer da sua mão. E enquanto o sangue começava a escorrer da sua mão, o vaso ia se tornando vaso. Enquanto o sangue da mão do oleiro escorria sobre o barro se transformava em vaso. Eu vou repetir: enquanto o sangue da mão do oleiro escorria sobre o barro se transformava em vaso. Enquanto o sangue da mão do oleiro lá na cruz do Calvário escorria, sangrava, o oleiro trabalhando em nós, ele estava dizendo: esse sangue, cada gota desse sangue é eu formando um vaso na minha presença. Cada sangue sendo escorrido é eu formando vasos lá na frente. Então sobre você tem sangue do oleiro. Você não foi feito de qualquer matéria. Em você não há qualquer tipo de matéria. Tem o sangue do oleiro. Tem o sangue do oleiro. Em você tem o sangue do oleiro. É por isso que o diabo tenta tanto te parar. É por isso que ele joga tanta seta da esquerda, da direita, frente, atrás. É para você parar. É porque ele sabe o valor que você tem. É porque ele sabe o grande preço que o oleiro investiu em você. Em você tem o sangue do oleiro. Então cada gota que ele escorria lá na cruz era para que o vaso se tornasse vaso. Só que o texto diz que esse vaso, que o oleiro tanto tem trabalho para fazer, se quebra. E isso é interessante. O texto diz que o vaso se quebrou. Ninguém quebrou o vaso. O próprio vaso se quebrou. Porque tem muitas situações, tem muitos cenários que nós vivemos, que não é culpa do diabo, não é culpa de ninguém. É nós mesmos que nos colocamos em certas situações. Às vezes falamos: nossa, eu estou tão frio espiritualmente. É o diabo, quando na verdade é nós mesmos que descuidamos da nossa vida espiritual. E quando nós descuidamos, nos quebramos, assim como este vaso. Então Jeremias ele vê o vaso se quebrou na mão do oleiro. E talvez nesse momento o diabo olhe e diz: agora eu derrubei de vez, agora está quebrado, agora é meu, agora não tem mais jeito, está quebrado, está só os pedaços.
agora eu pego, agora eu faço o que eu quiser. Daí o diabo tenta ir atrás do vaso quebrado, só que ele não consegue tocar no vaso quebrado. O diabo vai de um lado, não consegue tocar. O diabo vai do outro e não consegue tocar. E o diabo se pergunta, mas por que eu não consigo tocar nesse vaso que está quebrado? Daí Deus responde, é porque está na minha mão. Está quebrado, mas está na minha mão. Está ferido, mas ainda está na minha mão. Está triste, mas ainda está na minha mão. Está frio espiritual, mas ainda está na mão do oleiro. Está querendo parar, mas ainda está na mão do oleiro. Está querendo entregar, mas ainda está na mão do oleiro. E se está na mão do oleiro, o inimigo vem do lado, vem do outro, mas não toca. O oleiro guarda, o oleiro protege. Está na mão dele. A sua casa está na mão dele. A tua família está na mão dele. O teu casamento está na mão dele. O diabo tentou. O diabo foi nessa semana e disse, agora é meu, agora eu derrubo. Mas o oleiro disse, está na minha mão. Eu seguro, eu guardo. Está na minha mão. Então toda vez que você querer parar, lembre-se, estou na mão do oleiro. Não aconteça o que acontecer, não importa o que aconteça, permaneça na mão do oleiro. Você pode estar quebrado hoje, fraco hoje, triste hoje, fora do altar hoje, mas se você estiver na mão do oleiro, ele vai pegar os cacos e vai fazer um novo vaso. É as tuas mãos, meu Deus, que nos molda. É as tuas mãos, meu Deus, que nos levanta. É as tuas mãos, meu Deus, que nos restaura. Se nós ainda não parou, se nós ainda não desviou, não desistiu, é porque a tua mão, oleiro, tem nos guardado. Mesmo quebrado, mesmo com vontade às vezes de chutar o balde e de dizer não quero mais, mas a tua mão tem nos guardado. Oh glória. Agora para me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Não tenha vergonha de falar para ele nessa noite. E foram Se você estiver difíceis quebrado, tu te peça, chega até Deus, dizer. faz um vaso novo. Faz de novo, Deus, me renova de novo. Já foi cantado nessa noite que ele renova. Deus, ele não desperdiça cargos. De cargos ele ainda faz um vaso novo.